Olá a todos, eu sou Milena Befa, do Instituto Holístico Torre de Babel. Esse é Rubem Caioanã, também do Instituto Holístico Torre de Babel. Sejam bem-vindos ao Conacho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Alessandro Jucá, elogiar a iniciativa dele, porque é muito importante, né? Nós, pagãos, termos essa oportunidade de divulgar aí nossos conhecimentos para todo mundo. É a oportunidade também das pessoas que estão inscritas, né, de aprenderem aprenderem mais um pouco sobre a magia, né? Sempre a gente tem um pouquinho mais para aprender, uma curiosidade, enfim, é muito importante, né, essa oportunidade. Nós estamos aqui para falar, né, sobre as divindades femininas cultuadas no Brasil e a sua relação com o empoderamento na sociedade, né? Então, por que isso, né? Por que a mulher precisa ser empoderada na sociedade? Porque nem sempre foi assim, né? Hoje em dia você vê a mulher tá aí, os movimentos feministas lutando aí por direitos iguais, salários iguais, a mulher quer ter a mesma liberdade sexual que os homens, né? E por que ela tá precisando, né, se empoderar? Isso não acontecia antigamente. Então, primeiro eu queria contar um pouquinho para vocês como era antigamente, né? Lá atrás, bem antigamente, isso. E lá no Paleolítico, quando não existia nem ainda agricultura, né? As tribos eram nômades, viviam da caça, da coleta, né? Não se fixavam nos lugares. E as tribos não entendiam, né? Na verdade, o ser humano não entendia por que a mulher tinha esse poder. De vez em quando ela estava lá com a barriga grande e nascia um filho assim do nada, né? Era muito interessante isso, essa relação. Então, tudo que acontecia assim de extraordinário e que não podia ser explicado, o trovão, a chuva, a enchente, né? A noite, o dia. Então, tudo que eles não entendiam era divinizado, obviamente, né? E a mulher que tinha esse poder aí, né? Eles não entendiam que o homem fertilizava e a mulher tinha esse poder criativo de gerar uma vida nova. Então, na verdade, para eles, o homem não tinha papel nenhum nessa história. O importante aí na história era a mulher, né? Aí o que acontecia? Era bastante interessante. Rolava uma tempestade, né? Daí 3 meses depois, a mulher estava lá com barrigão. Então, aquela criança que nascia, ela era filha daquela tempestade, filha do trovão, daquela situação específica. Então, era muito interessante isso. E a mulher aí foi tomando esse poder todo, porque era ela que sangrava todo mês, mas não morria. Nossa, como ela sangra, mas não morre? Então, todos esses mistérios, né, foram atribuindo e dando poder à mulher. Nós que ela usou o tempo de 3 meses, porque na realidade os primeiros 3 meses de gravidez, na realidade a mulher naquela época nem sabia que estava grávida. Exatamente. Ela vai começar a perceber que está grávida quando a barriga cresce e ela para de sangrar também. Então tem essa vinculação, né? Ela para de sangrar e aí de repente nasce uma vida nova, o filho do trovão, o filho da tempestade. E aí mais tarde acontece uma coisa mais interessante ainda, já lá no Neolítico, quando as tribos já se assentavam, tinha agricultura, essa coisa toda, né? Então, eles começam a divinizar outras coisas, outras situações, né? O homem começa a perceber as estações do ano, né? Começa a perceber a relação das estações do ano com a agricultura e a colheita. E aí vai acontecendo uma coisa assim muito natural. Como a colheita, né, a fertilidade da terra, o sustento deles, tem a ver com a fertilidade da mulher. Então a mulher é mais cultuada ainda, né? Porque é ela que tem esse poder. Então vamos lá, vamos cultuar a mulher, porque ela que vai me ajudar lá para nascer a agricultura e tudo, para tudo funcionar direitinho, de acordo com as estações do ano, né? Sem perceber, eles faziam magias simpáticas ali. Eles desenhavam nas paredes, nas cavernas, o que eles queriam que acontecesse. Então geralmente desenhavam assim a mulher lá toda empoderada, desenhava a colheita toda bonitinha, os desenhos da caça. Aquilo ali era uma mandinga bem interessante para acontecer. Hoje em dia acontece a mesma coisa, né? A gente faz de uma maneira diferente, mas eles intuitivamente lá criavam esses envoltamentos, faziam os bonequinhos do jeito que eles queriam que acontecesse, mas isso tudo enaltecendo o poder da mulher, né? Então já dá para entender
como é que a mulher antigamente, né, muito antigamente, ela tinha total domínio aí da sociedade. E como é que isso aí acabou, né? Acabou com o cristianismo. Teve um processo antes disso que é as guerras. Ah, sim, Na medida também que isso. as guerras intertribais começam a ocorrer com mais frequência, né? Os homens começam a ter um pouquinho mais de poder. A força de combate dos homens sim, faz verdade, necessária. é verdade. E aí nós temos vez, né? Aí nós É chegou a nossa verdade, hora, é verdade. Eles começaram a se empoderar mais um pouquinho. É verdade. Mas eu acho que assim, a pá de cal no empoderamento feminino foi o cristianismo, entendeu? Na medida em que no começo. Ali... Técnicas religiosas abrâmicas, de forma geral. Sim. Por quê? Porque eram várias vertentes, né? Então, a vertente que na verdade queria o poder, o que ela fez? Vamos exterminar tudo que é contra o que é o meu dogma, né? Então, o que é contra o dogma? Todas as pessoas pensantes, né? Na verdade foi isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Então, vamos exterminar. Como é que a gente vai fazer isso? Exatamente. Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai exterminar aí quem está contra nós? E geralmente assim, quem não comungava das ideias dele, geralmente os pagãos, os que viviam no campo, as mulheres, as curandeiras, né? Então vamos aqui associar, né? Vamos pegar aqui o deus chifrudo, né? Os corníferos e as mulheres feiticeiras e curandeiras que tinham liberdade sexual, tudo que fosse contra o dogma deles, então vamos associar isso aí a uma cultura do demônio, né? Então o chifrudo virou o diabo, a mulher virou a bruxa e vamos matar e exterminar geral, porque tá tudo errado, todo mundo tem que seguir Jesus Cristo. Na verdade é mais ou menos assim, resumindo. Sendo que é uma variável econômica também muito forte, né? Que quando alguém é acusado de bruxaria naquela época, e 99% das vezes condenado, a igreja confisca os bens desse bruxo ou pseudo-bruxo. E toma para a igreja. Enfim, a igreja vai enriquecendo com essa prática. Exatamente. Além de gerar um temor muito grande, né? É uma política de terror intensa, né? Exatamente. 2 eventos assim foram super importantes para ratificar, né, a cultura aí do terror aí, para matar as bruxas. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII, né, ele criou a bula contra os bruxos. Em 1486, o Maleus Maleficarum, era o martelo dos feiticeiros. Também era um manual de como exterminar a bruxaria. Daí você já pode imaginar o que aconteceu, né? A gente já sabe, né? Vamos matar geral. Observe a cronologia, 1486, ou seja, quase 1500. Ou seja, é exatamente na mesma época que os nossos jesuítas, né, queridos, estão vindo para cá com os portugueses. Isso, exatamente. E aí se deparam o quê? Com a cultura poligâmica aqui, né, e politeísta dos tupis, tupinambás e caetés e todas as milhares de tribos que estavam aqui no Brasil. Exatamente. Naquela época. Então já dá para perceber aí por que todas as mulheres, né, que tinham pensamentos libertários, as curandeiras, as que não faziam nada demais, elas só eram livres, né? Elas pensavam, elas ajudavam, elas queriam ser independentes e todo mundo foi para a fogueira, né? E você vê que mesmo aquelas que estavam lutando a favor do próprio sistema deles, como Joana d'Arc, por exemplo, né? Defendendo o sistema, mas ela mesmo na condição de defender o sistema, esse tipo de defesa estava vedada à mulher. Ela não poderia nem lutar a favor deles, só por ser mulher. A mulher não teve vez e aí acabou, né? É verdade. Mas vamos aqui então no Brasil, né? Como é que acontecia isso? Nós tínhamos lá as tribos indígenas, né? Qual era o cenário quando os portugueses chegaram aqui? Nós tínhamos 8 milhões de pessoas em termos de população indígena. Esses números, na realidade, são estimativas aí do censo, né? Você tinha 90 mil tupiniquins, mas em São Paulo, Espírito Santo, Bahia, tinha 90 mil potiguar no Nordeste, 60 mil índios tamoios no Rio de Janeiro, que eram rivais dos tupiniquins, estavam em guerra e também com os tupis. 50 mil carijós, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e 25 mil guaranis, mais para o centro-oeste, né? Mato Grosso, que é hoje Mato Grosso, esse tipo de coisa. Só que todas essas tribos são rivais, são inimigas.
e estão em guerra constante. Mesmo antes da chegada dos portugueses, eles já estavam em guerra, em disputa territorial e assim por diante. Então o que acontece? Por exemplo, quando os portugueses chegam, principalmente aqui na região sudeste, Rio de Janeiro, uma parte, os tupinambás se associam aos portugueses. Automaticamente, os que são inimigos dos tupinambás se associam aos franceses. Isso também acontece no Nordeste, com os holandeses, e assim por diante. Então essa mítica, na realidade, né, do índio bonzinho, o índio politicamente correto, da paz e tal, não, na realidade não existe. Por exemplo, a tribo dos Caetés, por exemplo, que é do Espírito Santo, essa eu sei um pouquinho mais, porque na realidade a minha avó, a minha tataravó era Caeté. Eles eram canibais. Eles eram famosos, comeram alguns jesuítas, aquela coisa toda, no naufrágio, lá no Espírito Santo. Não tem essa de bonzinho. Então, cada um tem um tipo de cultura diferente, né? E na realidade estão disputando. Um quer dominar o outro, não tem jeito. Não tem jeito. Então, dá para imaginar a quantidade de idiomas, né? E o número de deuses proporcionais a essas culturas. Exatamente. Ainda tinha a seguinte questão, né? Quando uma tribo dominava a outra, as mulheres eram todas possuídas pelos da outra tribo. Então imagina a quantidade de mulher aí tendo que apelar para as divindades para poder ficar bem na fita. E a maioria das tribos, na realidade, era poligâmica. E a mulher não tinha empoderamento, não. Ela, por exemplo, ela era comum. Na caravela que vem, não tem nenhuma mulher, porque é proibido. Na Europa, as mulheres não podiam navegar. Então só chegavam homens. Muito bem. E aqui, vamos supor, o índio fazer uma aliança com o português. A primeira coisa que ele fazia é dar filha. Vou dar minha filha para você, e assim por diante. Então, a mulher não está no mesmo nível social e dentro da cultura indígena também não está. Exatamente. Então, é muito interessante isso, né? Dá para imaginar a quantidade de índias ali pedindo, apelando para as divindades na hora do perrengue, né? Total, né? Então, assim, a gente tem bastante história para contar. Vamos começar aqui falando da Iara, né? A Iara é muito importante. O mito do Amazonas. Exatamente. Iara é uma história muito interessante. Iara provavelmente foi uma índia na Amazônia, isso, uma índia muito bonita, que todos contam, ela tinha uma beleza invejável, né? Mas ela não era só bonita, ela não era só sensual, né? A Iara era filha do pajé da tribo e ela queria ser uma guerreira. Ela não queria estar lá só trabalhando na tribo para casar, ter filhinhos, etc e tal. Ela gostava de ser guerreira, caçadora, ela tinha a mesma coragem masculina. E a Iara tinha 2 irmãos. Como ela provavelmente lutava melhor que os irmãos, tinha um desempenho melhor que os irmãos, era invejada pela tribo inteira. Ainda era filha do pajé, que queria botar ela só para casar, etc e tal. O que acontece? Os irmãos tentaram matar a Iara. Só que aí, na hora lá da emboscada com a Iara, ela foi e matou os irmãos. Ela não conseguiu lá se desvencilhar e matou os irmãos. E voltou para a tribo. Ela voltou para a tribo, o pajé ficou totalmente irado. Foi lá, pegou a Iara, levou a Iara para o rio e jogou ela no rio. E matou a Iara no rio. Enfim, os peixes, é o que conta a lenda, os peixes salvaram a Iara, né? E aí, a Iara virou uma sereia. O que a Iara faz? A Iara, como sereia no rio, ela virou uma divindade ali. Todos os homens que chegam perto do rio, ela como sereia, ela seduz os homens e mata os homens que chegam perto do rio. Afogados. Afogados, obviamente, né? E aí os homens que conseguem se desvencilhar do poder da sereia, né, da Iara, eles ficam loucos e acabam ou morrendo ou se matando, enfim. Daí o que acontece? Como surgiu essa lenda lá, todas as mulheres e todas as índias das tribos vão para a beira do rio cultuar a sereia Iara quando elas têm algum problema lá, né, de empoderamento feminino, quando elas querem alguma coisa, né, que elas não têm direito, né? E daí, a partir daí, a Iara começou a ser muito cultuada. Esse mito, você vê que essas lendas, esses mitos, eles são arquetípicos, né?
porque você tem esse mito que é amazônico, tá lá, mas você tem o mesmo mito da sereia, Da sereia o canto da europeia. sereia, Lorelai, aquela coisa toda, que encanta os marinheiros e etc e tal, que é um mito europeu. Você vai Agora, a gente esbarrar. também não sabe se de repente teve um jesuíta lá que escutou a história da Yara e interpretou, como o cara lá veio da Europa, interpretou que a Yara virou uma sereia. Poderia ser só uma ninfa de Ela rio. poderia ser uma ninfa, verdade. né, uma divindade. Isso aí a gente nunca vai Mas saber. aí a história foi, né, passando de boca em boca e ela virou uma sereia. Né? E aí hoje em dia todo mundo cultua a Yara nos rios e é muito bacana essa história, né? É verdade, é verdade. Vamos aí a próxima. Então vamos falar agora sobre a cabocla Jurema, né? A Jurema foi uma índia que ela nasceu prematura, de 7 meses, e a mãe deixou ela nos pés de uma árvore, a Jurema. Jurema é o nome da árvore, né? Que hoje em dia todos nós sabemos que existe o culto da Jurema, da Iurema, né? Na verdade agora a Iurema virou uma religião, né? Tamanha importância dessa história e dessa divindade, né? Por quê? Porque a árvore da Jurema é uma árvore que faz chás alucinógenos e que estimula, utilizado na pagelância para estimular a gnose, né? Todos nós do meio ocultista conhecemos, né? Muito bem. Então, o que acontece? A Jurema cresceu com toda a experiência aí das ervas, das folhas. Ela sabia fazer cura, né? Sabia fazer a gnose, a pagelância. Ela era especialista nesse ramo, tá? E aí ela se apaixonou. E também era guerreira. E era guerreira, é verdade, verdade. Dominava então ela era artes. totalmente empoderada, a Jurema, Isso. né? O que acontece? Ela foi cair na asneira de se apaixonar pelo guerreiro da tribo rival. Que estava preso. O guerreiro estava preso pela tribo dela e ela se apaixonou pelo Auscar. O que acontece? Ela solta o Auscar, foge para Machu Picchu com ele e acaba levando uma saraivada de flechas e morre, né? E até hoje, o que acontece? O Auscar foi lá em Machu Picchu, ele criou... Diz a lenda que ele sobreviveu. Ele criou um templo lá de adoração a ela, e aí a história toda foi se disseminando, e as mulheres também que querem ser empoderadas, né? As feiticeiras, as que cuidam das plantas, das ervas, as curandeiras, todas cultuam a Jurema. E não deixa de ser uma ode ao amor, né? Sim, não sim, é verdade. Você vê, quando você vê a Yara que mata os homens, né? Você tem a Jurema, na realidade, que morreu por amor, né? Morreu por amor ao Exatamente, ela renegou a tribo dela, Isso. né? E todos os conhecimentos, né, que ela tinha, aquela coisa toda, ela era curandeira lá da tribo dela, né? E pelo amor. A história é muito bonita. E é tão importante que até hoje em dia todo mundo cultua, né? A Jurema virou uma religião. Sim, infiltrou-se também nos cultos afro-brasileiros, na Umbanda. Na Umbanda, sim, Na realidade, tem um peso dentro da Umbanda, das Umbandas. Enorme. Quantos umbandistas, né? Tem a Cabocla Jurema. Isso. Qual é a sua entidade? A Cabocla Jurema, A Jureminha, filha da Jurema. Virou um mito, né? Isso. É muito interessante isso. E é a Índia bonita, né? Vamos receber a Índia bonita e tal. É muito legal essa história. Agora vamos dar uma paradinha aqui para eu explicar uma coisa importante que eu até escrevi e vou ler para vocês. Na língua tupi, existem vários nomes que especificam qualidades femininas, qualidades maternas, né? Isso é muito importante. E assim, são nomes que estão no nosso dia a dia, né? E que ninguém se dá conta da importância do significado disso. Então a gente achou importante passar para vocês. Às vezes as mulheres estão empoderadas e nem sabem disso. Nem sabem, é verdade. Então olha só que interessante. Iaci é a mãe lua. Amanassi, a mãe da chuva. Araci, a mãe do dia, a origem dos pássaros. Porque os pássaros só aparecem quando o dia nasce. Sim, exatamente. Iraci é a mãe do mel. Olha que bonito. Iara, nós já conhecemos, né? Já falamos. Iara é a mãe da água. Iaciara é a mãe do luar.
e Aucaci, a mãe do céu. Si é a mãe dos peixes. Seuci, a mãe das estrelas. A Manayara, a senhora da chuva. Itaici, a mãe do rio da pedra. E tantas outras mães que existem por aí, né? A mãe do frio, do calor, do fogo, do ouro, do mato, do mangue, da praia, das canções, do silêncio, né? Sempre são as mães e as mulheres que são as importantes nisso tudo, né? Na criação. E aí a maioria das tribos indígenas conheciam e cultuavam todas essas mães na maneira deles, né? Porque eles também acreditavam que elas gerassem os filhos sozinhos. Os índios e as tribos, eles não tinham total consciência que era o homem que gerava os filhos, né? Eles tinham uma relação sexual lá, mas não sabiam que eram eles que fertilizavam. Sempre era aquela história lá de, olha, foi o trovão, foi o rio, e isso era muito bacana, né? Então, em alguns mitos e lendas, as virgens eram fecundadas por energias luminosas, né? Por animais totêmicos, também tem isso, era muito legal, né? A serpente, o lobo, né? Tem a história do lobo, muito bacana. A gente percebe isso muito. Do boto, esqueci também, o boto, isso. É. Mas essa questão do animal totêmico você vê muito no índio norte-americano. A gente vê os filmes de índio, né? Aí aqueles totens de uma opção de bichos assim superpostos, né? Aquilo são os animais totêmicos. E ali tem a árvore genealógica dos casamentos. Então, vamos supor, a tribo dela, o animal totêmico dela é um golfinho. Aí eu caso com ela, na minha tribo o animal é uma águia. Aí o primeiro totem é o quê? O golfinho, a águia. Aí vem outra pessoa, se junta à nossa tribo, que é de outro animal, a coruja. Aí põe por cima. Aí no final aquele totem, que tem vários animais totêmicos, conta a história do crescimento da tribo. Aí você vai, viaja, vai comprar um souvenir, compra aquele enfeitinho que você não tem a menor ideia do que é, coloca na sua sala lá um enfeitinho com um bichinho em cima do outro. Ai, que bonitinho, mas não tem a menor noção. Na realidade é a árvore genealógica de uma tribo. Ele é uma árvore genealógica, é muito interessante isso. Então vamos começar agora a falar da Boiuna. Boiuna é um mito quase ninguém conhece, tá? Ela é associada à grande deusa. A versão mais parecida, na realidade, com essa leitura de Wicca, da deusa, essa coisa, é o mito da Boiuna, realmente. É porque como se ela fosse, na verdade, a própria floresta, né? Que é o habitat, o meio ambiente dos índios. Então aquilo tudo é a Boiuna, né? E eles têm uma identificação materna com a floresta, porque a floresta é a provedora, então, né? Então ela é a grande mãe, Sim. Isso é fato. Sendo que, nessa versão, né, do mito, a Boiuna é uma coisa meio sombria. Então, aí agora vamos chegar lá. A Boiuna empoderada mesmo. É a empoderada, é a versão escura, a versão dark da deusa. Exatamente. Se você for correlacionar até com os mitos africanistas, você pode até pensar assim, poxa, a Boiuna se associa com as Iamis. Parece um pouco. Parece um pouco o mito, né, na verdade. Quando ela se materializa, ela é uma grande serpente, né? A face negra dela aí é devastadora. Do rio, é uma serpente. Habita no fundo escuro do rio. Então tem toda essa questão da escuridão, do segredo e a função de defender a floresta do homem branco. Isso. Você vê que já tem, ou da tribo rival, se estamos na fase que o homem branco ainda não chegou. Então tem uma questão de combatividade e de proteção da tribo muito intensa. Mas as mulheres também, quando não eram respeitadas, elas também recorriam à Boiuna, né? Com os homens. Elas iam lá e pediam pra Boiuna devastar lá e o negócio funcionava, entendeu? É verdade. Não tem... Ainda tem outra coisa interessante. Os mitos também sofrem deturpações. Você vê, aí os brancos chegam, os portugueses. Esse mito foi sendo transformado, distorcido, aí virou o quê? O Curupira, o Caapora, você está entendendo? Sim. Que são outras versões também de dobramentos, talvez seja melhor desse. Porque na verdade o Curupira e o Caipora, eles são elementais, né?
Sim. similares aí a uns Diamonds da Goécia, etc e tal. É verdade, se você vê as figurinhas, né? Eles Você são os Diamondzinhos. Você pega um entendeu? daqueles 72 que você vai ver que é bem parecido verdade. com o Curupira. É verdade. Então, assim, para finalizar os indígenas, eu acho que a boiuna... A boiuna dá medo. Boiuna dá medo. É verdade. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que agora partir para falar dos mitos africanistas que vieram para cá e que também são bastante conhecidos. São mais. São mais conhecidos até pelas mulheres urbanas, né? Porque elas procuram aí os candomblés, as umbandas, né? Até mesmo as igrejas e pedem lá, todo mundo acende a sua velinha para poder pedir lá o amor, para trazer o amado em 5 dias, 3 dias, né? Que traz o amado. Isso aí. Agora vamos falar sobre a mula sem cabeça. É isso foi até prometido na chamada, né? A mula sem cabeça, na verdade, não é uma divindade que é cultuada para o empoderamento. Mas a história dela é bastante interessante, né? Situação do folclore brasileiro, na realidade. Exatamente. A mula sem cabeça era uma mulher que se apaixonou por um padre. Então, na verdade, ela se apaixonou pelo padre. Ou ficou apenas, a gente não sabe. Ou namorou, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? E aí rola esse clima de maldição, né? Na realidade é isso, né? Para que não aconteça outras vezes com outras pessoas, né? Exatamente. Então, o pessoal, né, dessa facção aí jesuítica que já era danada, né? Ela virou uma mula sem cabeça que cospe fogo pela cabeça e enfim. Então, pra passar o recado de que não dá e não pode namorar o padre. Isso, entendeu? que gera um malefício divino muito grande. Exatamente. Né? Então vale a pena a gente contar isso pra vocês, porque muita gente não sabe, né, exatamente o que é a mula sem cabeça. Mas, de qualquer maneira, ela conta a história de uma mulher... Que foi ousada. Que perseguiu os seus... Isso aí, exatamente. Satisfazer seus desejos, né? Então não deixa de ser um empoderamento, né? Verdade. A ousadia também merece ser registrada, né? Sim. Mas a gente percebe essas lendas, no caso essa não é urbana, né? Mas, por exemplo, quem de nós não... A mulher, a loura do banheiro. A loura do banheiro. Loura do banheiro. Isso são... Lógico que também não tem culto, né? Ninguém cultua a loura do banheiro. A mulher de branco na estrada. A mulher de branco, Tem várias situações, assim, de folclore, né? Envolvendo mulheres. Que foram ousadas. E perigosas, geralmente, né? É verdade. Exatamente. Que envolvem perigo para os homens. E isso é um mecanismo interessante também, não deixa de ser, embora rudimentar, que não é uma coisa mitológica, que se torne até mesmo uma religião, como foi a Jurema, né? Mas não deixa de ser uma reação, né, do psique feminino e contrapondo, né, a opressão da sociedade que é machista. O costume local. E o costume verdade. Local, entendeu? Por isso que a gente está registrando aqui, embora não seja uma divindade, né? Mas não deixa de ser uma forma de reação e de contraposição a isso. Isso aí. Vocês sabem qual é o significado de pombogira, bombogira, pombagira? Da onde surgiu esse termo aí tão interessante que todo mundo fala? Tem até um meme no Facebook, né? Vocês já viram o meme que fica pombinho assim, girando? Pois é, você sabe. Realmente o que acontece é que são barreiras idiomáticas, né? Os negros que vieram para cá, basicamente, eram bantus ou então de idioma iorubá. São os dois principais grupos culturais. Então é um idioma completamente diferente do português. Na realidade, a palavra original é Impambo-Indila. Impambo-Indila, já viu que falando rápido com o tempo vai se transformando, né, para quem não sabe o idioma, é lógico. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Indila é encruzilhada. E os bantus, além de cultuar a encruzilhada fisicamente, sobre questão de caminhos, né? Eles cultuam a encruzilhada também sobre a questão de decisões da vida, né? Eu estou numa encruzilhada na minha vida, não sei se eu vou para esse emprego ou se eu vou viajar e emigrar, por exemplo. É uma encruzilhada na sua vida. Então, é importante, aí novamente, aí o que você vai buscar? A orientação desse tipo de ser mítico, de divindade, para qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, funciona dessa forma. Há também a questão deles enterrarem
Eles enterram seus as ancestrais. celebridades, né? Celebridades ali da cidade. Nas encruzilhadas principais. Se bem que o branco também faz isso, né? Você, por exemplo, é cristão. Eu vou na igreja dos Capuchinhos, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu vou comungar. Muito bem. Você na fila da comunhão... Presta bem atenção no que você faz na hora que você vai comungar em cima. Você está em cima do túmulo do Estácio de Sá, que é o fundador da cidade. Ninguém parou pra pensar nisso. Se você olhar, inclusive é dourado, é bonito e tal. E os ossos estão ali, ele está enterrado ali. Então, Quer dizer, eu não. É verdade, né? Também não precisa exagerar. Mas tudo bem. Então o que acontece? Também o branco cultua determinados ancestrais famosos e tenta preservá-los em locais estratégicos, né? Então não é uma característica exclusivamente dos afros, né? Exatamente. Mas aí, muito bem. Esse mito da pombogira, vamos chegar nos dias atrás, virou pombogira. Primeiro, porque a dança é em rodopio, então vem o gira, do indila, o mais parecido é gira. Ela gira muito, então é gira. E o bombo virou pomba, aí tudo bem. Seguinte, ainda tem outra situação muito interessante, né? Essas divindades africanas de encruzilhada, seja Exu, seja Aluvaiá, todas elas são bipolares, elas não têm sexo, na realidade, porque elas são o sexo. Então, ela não é nem macho nem fêmea, nem é positiva nem negativa, elas são as duas coisas, né? Elas, vamos dizer, seriam hermafroditas. E esse conceito é muito abstrato, muito difícil para o ocidental cristão. E aí, quando o mito chega aqui, além da demonização, ele acaba se dividindo, né? Em Exus masculinos e Exus femininos, que é uma coisa de mais fácil absorção para a mítica ocidental cristã. Para o Ocidente. E aí, no lado feminino, ficamos com as pombogiras. Esse é um resumo da ópera de como o termo caminhou até aqui. Então vamos falar sobre a pombogira. Não né? Mais famosa, mas é bem famosa. É bem famosa, a Maria Padilha. Isso. Quem nunca ouviu falar da Maria Padilha, né? Então, assim, vou contar pra vocês uma história, né? Que não necessariamente é a história que todo mundo conhece, mas é a história mais conhecida. E assim, essa que eu vou contar é bastante interessante porque ela envolve a corte brasileira, né? Então, assim, é um mito, lógico que é um mito, mas é a história que a maioria das pessoas contam, pelo menos aqui no Sudeste. A Maria Padilha é uma espanhola, nasceu por volta de 1300 e alguma coisa, né? E ela era... para a corte portuguesa. Isso, ela trabalhava como a mãe do Dom Pedro I. Isso, dama de companhia. Dama de companhia da mãe do Dom Pedro I. Olha só que interessante. Quando ela chegou aqui no Brasil, né? O que aconteceu? O Dom Pedro I ficou mega encantado pela Maria Padilha. E eles viraram amantes, né, ardentes. Foi assim uma paixão fulminante, né? A Maria Padilha, ela conhecia um judeu cabalista. E, né, reza a lenda que foi ele que ensinou para ela todos os feitiços e todas as magias de amor. Olha só que interessante, né? Deve ter algum judeu que não é cabalista. Eu não sei. Mas é a história que conta, né? A gente está recontando o mito que é... Exatamente, é bem interessante. Sabemos que tem algumas besteiras aí, judeu cabalista. É muito interessante. Então, assim, a Maria Padilha sabia de todos esses feitiços de amor por causa desse tal judeu aí, que provavelmente também era um peguete dela. E aí ela conseguiu seduzir o Dom Pedro e o Dom Pedro I ainda casou com ela. Na igreja, né? Na igreja, deve ser, entendeu? Então, assim, todas as pessoas que querem recorrer a feitiços de amor vão, né, nos cultos lá e nos ritos de Exu pedir para Maria Padilha. A Maria Padilha, como é que é o perfil dela, né? A Maria Padilha é uma empoderada, né, elegante, né? Ela tem porte nobre, né? Vivia na corte, né? Além de ser muito bonita. Então você vê geralmente nos centros espíritas, nas gírias de Umbanda, né? A Maria Padilha toda cheia de ouro, cheia de joias, com roupas bonitas, toda muito bem maquiada, aqueles brincos, os laços, né? Geralmente aquela toda mais enfeitada é a Maria Padilha, né? Sim. E a gente tem também a questão das divisões, né, arquetípicas
né? Porque dependendo do orixá da mulher, ou do homem também, que trabalha com a Maria Padilha, então ela tem vários departamentos, como eu posso dizer, né? Sobrenome, né? São os sobrenomes. Então, assim, você tem a Maria Padilha do Cabaré. Então, eu vou recorrer à Maria Padilha do Cabaré, né? Se eu quiser fazer feitiços de amor, né? Realmente, eu quero lá o feitiço de amor, eu vou lá na Maria do Cabaré porque eu quero seduzir aquele homem, né? Os homens também procuram Maria Padilha do Cabaré para seduzir as mulheres ou os homens e vice-versa. Se eu quiser, na verdade, matar, por exemplo, eu quero matar a amante do meu marido, eu vou recorrer a Maria Padilha da Calunga. Isso. E por aí vai. Então eu tenho a do Cruzeiro das Almas, eu tenho da Calunga, eu tenho da Estrada. Então são várias Marias Padilhas que eu vou recorrer dependendo do que eu vou querer. Isso geralmente não acontece muito. Porque na prática, né? Na prática, porque as pessoas são leigas, então ela quer falar com uma pombogira, ela vai falar com qualquer uma ali, e aí depois a gente vê como é que cada uma delega, né, as funções mágicas lá dentro. Mas, na verdade, deveria ser assim. Em teoria seria isso. Em teoria é isso. O sobrenome, vamos dizer assim, ou essas designações finais, né, dão uma noção da atividade, né, ou da especialidade, né, da realidade do ente. Isso, exatamente. Isso é fato. E aí, então, vamos agora falar de uma outra muito interessante, muito também famosa também. Tão famosa quanto, na realidade. A Maria Mulambo, também é muito famosa e todo mundo conhece, né? Quem era a Maria Mulambo? A Maria Mulambo também era uma mulher da nobreza, né? E ela não aceitava ali aquelas regras, ela não aceitava ficar ali restrita, ela não aceitou que os nobres lá, os pais dela, escolhessem o marido dela, que ela tinha que casar com você vê que é um caminho, na realidade, inverso da Maria Padilha. Sim, a Maria Padilha queria se casar com o imperador, ou seja, ela queria permanecer na corte e ela queria ascender socialmente dentro da corte. Sim, a Maria Mulambo não, ela não queria aceitar lá que os pais escolhessem o casamento dela, ela se revoltou, ela abandonou tudo, abandonou herança, riqueza, tudo, o dote inclusive, e foi pra rua. Entendeu? Ela viveu na rua, por isso até que as pessoas falam que a Maria Mulamba usa uns vestidinhos de trapo e tal. Em determinadas giras de Umbanda você vê umas roupas de Maria Padilha, de Maria Mulambo, rasgadinhas. Porque aí ela... Maria Farrapo. Isso. E aí ela foi viver na rua para poder viver a liberdade, o amor, né? Essa coisa toda. Então, para que você vai recorrer lá a Maria Mulambo? A cantiga, né? Fala disso. Emancipação. Ah, sim, é verdade. Tem uma cantiga que fala tudo, conta a história toda da Maria Mulambo, não é? É verdade. Aliás, muitas cantigas reproduzem a trajetória mítica daquele ente, independente dele ter existido historicamente. A gente não cantou a cantiga da Padilha também, né? Aí tem muitas, né? Que remetem a isso. Mas a da Mulambo, por exemplo, Mulambo, rainha divina, uma deusa encantada. Opa, já está, né, colocando a situação. Tem no seu gongá segurança, ela tem sua história contada, ou seja, vai se contar a história. Caminhou em tapete de flores. Quem caminha em tapete de flores? Um nobre, um rei. Na realidade, o rei é a rainha, a princesa que vê o pajem na frente, né, na Idade Média, jogando as flores para que a realeza caminhe. Caminhou em tapete de flores e nem sequer se importou. Ela deixou seus súditos chorando. Quem é que tem súditos? Novamente, só quem tem súditos é a realeza, né? Ela deixou seus súditos chorando e nem sequer se importou, quer dizer, não se importou em largar tudo que ficou para trás. E foi viver no mundo da ilusão. O mundo da ilusão é o quê? O mundo da ilusão é o nosso mundo, o mundo da paia, o mundo da plebe. Né? Então, note bem, ela está dizendo o quê? Que largou a vida da corte e foi viver com a plebe. Muito bem. Aí o segundo refrão diz o quê? Ela é rainha, ela é mulher. Rainha. Novamente, remete à corte. Pedacinho de mulambo para quem quiser. O que é isso? Um pedacinho de mulambo. Um pedacinho de mulambo para todos, porque ela agora está na plebe, está com o povo. E antes ela estava restrita à corte. Então, a cantiga mostra toda a trajetória do mito, desde a saída da corte
até ela chegar a viver com o povo, com a plebe. E por isso mesmo a minha roupa, né, de mulambos ou esfarrapada mostra isso, que ela teve uma roupa da corte um dia, mas com o tempo aquela roupa vai se desgastando e na realidade fica em farrapos e ela não tem mais como ter uma outra roupa da corte, agora ela terá aquela roupa ali. Então, é um mito de emancipação e na realidade é um grito de liberdade da mulher que está oprimida ou pelo marido, pela família, ou pela sociedade, pelos costumes. Então, é a emancipação e o preço que se paga por isso. Logicamente, ela larga uma vida de conforto e passa uma vida de dificuldade com uma roupinha esfarrapada, mais livre. E por isso ela não precisa ter aqueles hábitos da corte. Então, qual é o arquétipo que deveria ser das Marias de Mulambo? Geralmente ela fala palavrão, ela é mais solta na hora de falar, ela é mais briguenta, ela briga, ela vai... Mais agressiva. Mais agressiva do que a Padilha. Agora, note bem, isso não é uma regra, tá? Isso é a lógica mítica. É a lógica, tá? Porque existem várias casas que não são assim. Você vai em casas que você vê a Maria Mulambo lá toda purpurinada, com pedras, e toda rica e toda nobre. Então não necessariamente... Um saci com 2 pernas. Exatamente. Também pode acontecer. Então assim, mas a lógica seria isso, as Padilhas serem mais nobres, mais educadas, né? Mais ricas, e as Mulambos mais, né, da rua, mais da plebe, entendeu? É verdade. E você vê que é o caminho inverso. Você vê, enquanto você tem a Maria Padilha que quer ascender dentro da corte, casando com o imperador e assim por diante, fazendo filtros de amor e tal, aquela coisa toda, ou seja, ela quer ascender socialmente, ela quer permanecer na corte, né? Você vê a Mulambo fazendo uma trajetória inversa. Ela é rainha, ela está na corte, mas ela quer a liberdade e ela se encanta e se seduz pela maneira de vida da plebe. Você vê isso muito bem desenhado no filme Titanic. É exatamente aquela situação. Isso. Entendeu? Daquela menina lá que ela tem uma possibilidade de ir para uma vida, né, abastada, e ela se apaixona pelo rapaz que na realidade não tem condição nenhuma. É da plebe. Que é da plebe. Aí ela se encanta com aquelas danças irlandesas da plebe, aquela coisa toda. Ela quer a liberdade. E ela quer a liberdade. Aquele filme mostra exatamente esse dilema, você está entendendo? E o preço dessa ousadia, logicamente. Você vê que a Mulambo acaba vivendo uma vida economicamente de dificuldade, isso é fato. É verdade. Enquanto a Maria Padilha, né, teoricamente, conseguiu se casar com o imperador e ficou bem economicamente falando. Então são duas opções de vida diferentes, você está entendendo? Esses mitos, na verdade, também assim, são bastante interessantes para você poder entender aonde você vai atuar na magia, porque você quer, né? Então, quando você começa a entender a história de cada uma dessas divindades que são cultuadas, você começa a saber, poxa... Que tipo de empoderamento você quer, né? Então, olha, eu quero fazer uma magia pro meu marido lá essa noite, seduzir ele, etc e tal, então vou recorrer a Maria Padilha, etc e tal. Eu tô com problemas financeiros, o meu chefe tá me perturbando, eu quero um aumento de salário, eu quero morar sozinha, eu quero sair da minha casa, meus pais me oprimem muito, eu vou sair de casa, eu vou falar com a Maria Mulambo. Então quando você entende, você já procura essa divindade, pode cultuar a divindade pertinente. Milagre certo por uma coisa certa. Exatamente, né? Você vai no departamento correto, entendeu? Deveria ir, isso. Verdade. E agora eu me lembrei de uma outra divindade muito interessante, também é bastante cultuada, são as ciganas. Né? É verdade. A cigana tem uma questão muito interessante, porque as ciganas aqui no Sudeste, né, elas geralmente não são ciganas. Né, uma divindade aí que é uma coisa assim muito mais mítica, como se fossem os caboclos, né, também. Os caboclos politicamente corretos, né, ecológicos e esse tipo as caboclas, né, no caso. Você vê que o caboclo ecológico é uma coisa interessante, né, porque na realidade o caboclo ele é extrativista, por isso que ele é nômade. Ele usa a floresta, quando aqueles recursos se esgotam, ele na realidade migra para outro local da floresta. Isso, não tem nada a ver com então ele na realidade certinho. Não protege a floresta, ele utiliza a floresta. Você não pode dizer que é extrativismo predatório porque eles não tinham número suficiente para isso. Pra porque se tivessem, devastavam. Sim. Você está entendendo? É uma mítica isso. Como as ciganos também, na realidade você ciganos fala também, bem. Sim. Mas na verdade então, por que acontece a questão dos ciganos? A cigana,
ela é livre, né? Então é uma mulher livre. Povo E na verdade, assim, também não tem nada a ver com o cigano, tá? Os A gente tá romaneiros. falando isso, a gente tá falando aqui da cigana da Umbanda, da cigana cultuada mítica, né? Que é aquela misturada lá com a mulher que dança a dança do ventre, com aquela roupinha peladinha, com as sainhas, com a sainha de fininha, né? De tule. Do Corcunda de Notre Dame, lá, aquela cigana. A Yasmin, né? E as pessoas confundem, né? E então, assim, é uma cigana totalmente diferente, mas ela é libertária, ela lê a mão, os ciganos não, as ciganas de verdade não leem a mão, né? Assim, ela lê a mão, ela tem, assim, a questão divinatória, né? E ela quer questões assim, né? Ela cuida de questões do amor também. Sim, porque rola aquela sedução, né? E ainda mais que... Diferente da Padilha, tá? E tem uma questão interessante também. Pelos ciganos serem nômades, eles vão andando com as carroças e tal, atividades artísticas, circenses, esse tipo de situação na Idade Média. Então toda aquela pessoa que quer fugir, que quer sair daquela situação e que está oprimida por alguma razão, insatisfeita, o que ela faz? Eu vou, quando os ciganos saírem da cidade, eu vou com eles. Vou embora. Então, você tem um contingente de ciganos que na realidade não são ciganos de sangue, são ciganos por opção. Eles fugiram do sistema e aderiram ao modo de vida cigano, né? Isso. Então, tanto que esse conceito existe hoje, fulano é mó cigano, não para em lugar nenhum. Na realidade é isso, né? Exatamente. Por quê? Porque é um modo de vida, né? E é uma visão de mundo diferente do que tínhamos na época. Então, e isso vai vai repercutir na criação do mito do mito da cigana. Então aí tem uma questão assim, bastante interessante. Eu falei que as ciganas, você recorre à cigana pela questão do amor. Mas existe uma grande diferença entre a cigana e a Maria Padilha, né? Sim. As Marias Padilhas, elas encantam. Isso. Né? Ela encanta e ela tem ela te traz estabilidade amorosa, essa questão toda. A cigana não, a cigana seduz. E tem a questão artística. Que a cigana tem e que a Padilha não tem. Isso. A cigana dança, tem ela a questão seduz, da música. Ela seduz. Ou é o pandeiro, Isso. a musicalidade presente, tem uma coisa cênica. Isso, exatamente. E na Padilha tem aquela coisa da bruxa do caldeirão. Mas aí você seduz, você não seduz pra sempre. É aquela, aquela paixão de verão. Paixão de entendeu? verão, né? Então eu quero paixão seduzir. Cigana. Exatamente. Eu vou seduzir, eu vou conquistar o que eu quero e depois eu vou embora. Entendeu? Então, assim, acho que é bem diferente quando você recorre para um cigano do que quando você... São os tipos de empoderamento. Exatamente. E ela é tão liberta que ela vai lá, ela faz o que ela quer, ela consegue, ela conquista o homem e vai embora porque ela não tem, né, ela é totalmente desprendida disso. E esse encanto da arte divinatória também aproxima esse mito cigano daquela coisa de oráculo de Delfos, daquele tipo de mulher, né? Que o mito também era esse, que as mulheres do oráculo de Delfos usavam drogas, né? No caso, como a jurema, um alucinógeno, para prever o futuro. Mas reza a lenda que elas eram lindas, encantadoras e assim por diante. Sim. Onde os mitos vão se tocando, né? E você vai descobrindo similaridades muito interessantes sobre um mito com o outro, mesmo às vezes do outro lado do planeta. É verdade. Então nós já falamos das ciganas, vamos agora falar de uma questão muito importante e... Tendência atual, né? É uma tendência atual, tá? De divindade. Eu não sei se... Eu acho que principalmente aqui no Sudeste que isso está acontecendo. No Sudeste lá. Né? Tem a questão das malandras, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, que existiam somente os malandros, que eram os marginais, o culto marginal, né, dos malandros, para fazer a quimbanda, até umbanda também. Catimbó, etc e tal. Então, hoje em dia, nós temos o culto das malandras. Se você parar para pensar, a malandra é um mito, né? Você, há 100 anos atrás, você não via uma mulher ali na Lapa, por exemplo, de terno, gravata, chapéu, panamá, né, e navalha na mão. Isso não existia, tá? Então, é um mito que surgiu. Você até via a mulher ali empoderada, etc e tal, que tinha o papel da malandra, mas não se vestia desse jeito. Ia recair mais ou menos dentro de um amulambo.
Dentro de uma mulambo, Isso. exatamente. Ou até mesmo a mulher do cabaré ali, Isso. que trabalhava ali. Você tinha a questão ali dos travestis que trabalhavam ali na zona da Lapa, essa coisa toda. Mas a malandra com carteado, sentadinha ali de terno branco, aquele sapatinho de 2 cores, isso não existiu, tá? É um mito que foi criado. Mas é muito bacana você ter esse culto também da malandra, porque ela virou um personagem a ser muito cultuado hoje, né? Tá em expansão. Tá em expansão, por questões óbvias, tá? Você tem várias outras vertentes aí, né? Nas comunidades, nas favelas, você tem lá a Maria do Lixo, né? Você tem a Maria Navalha, né? Então, assim, é um culto marginal muito interessante. De empoderamento também. De empoderamento. Associado à realidade deles, né? Exatamente. Você hoje em dia, se você for ver, por exemplo, na comunidade lá, as mulheres, se elas fizerem alguma coisa errada lá, o traficante raspa a cabeça dela, ela fica lá, né? Toda ferrada de castigo, e se não morrer, entendeu? Então as mulheres partem agora para cultuar as malandras, para pedir proteção para o filho, proteção contra o tráfico, para não tomar bala perdida, entendeu? Para conseguir um emprego melhor. E é muito bacana, entendeu? Muito interessante hoje em dia isso que está acontecendo. Com a polícia, né? Com a polícia, isso. Meu filho é traficante, então eu vou recorrer à malandragem para proteger, né, o meu filho, e por aí vai. São várias questões aí, né, que hoje em dia acontecem que não, né, 100 anos atrás... É uma versão feminina, né, do Zé uma versão feminina marginal, bastante interessante e que funciona bastante para determinadas aí questões que as mulheres, né, possam vir a precisar, né? Não é uma mulher da corte, não é uma mulher cigana. Nobre, não é uma cigana, mas as mulheres da periferia, as mulheres marginalizadas, elas precisam também ter a divindade dela para cultuar, né? Nada melhor do que uma malandra. É verdade. Né? Tem também as boiadeiras, né? Agora também tem, é verdade. Tem as boiadeiras, porque antigamente não existia boiadeira, era só homem, né? É muito bacana isso. Na realidade são versões femininas, né, dos mitos. Assim como aconteceu com o Exu inicial, que era bipolar. Isso. O mito original afro. E desmembrou em 2 polaridades, masculino e feminino. A gente está acompanhando isso agora com o Zé, está acompanhando isso com a corrente de boiadeiro, entendeu? Eu, particularmente, pode ser até que exista, mas lá, em 1930, tocando boiada, uma mulher, eu diria que é extremamente improvável e é tão improvável quanto tipo Joana d'Arc, entendeu? Uma coisa bem rara. É mais fácil ter uma cangaceira, por então, exemplo. É isso, como Maria Bonita. Como Maria Bonita, etc e tal. Exatamente. A gente já viu também. Mas, né? Mas é bem raro, entendeu? Seria estatisticamente uma faixa Exatamente. né? Para você considerar numericamente, para isso gerar uma corrente mítica, né? Mas na realidade eu acho que isso está mais vinculado justamente a uma necessidade de um mito que empodere, voltado para essa necessidade específica. Aliás, todos os mitos nascem disso. Mas aí o que acontece? Quando você começa a cultuar, né, essa divindade, vamos cultuar a malandra, você está num ambiente propício, você mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você mora perto da Lapa, você já está num ambiente ali, né, a egrégora toda funcionando, a coisa bombando, ou você está na favela, tá tudo bombando, tudo conspirando para funcionar, né, a bolha está formada, você vai pedir para quem? Você não vai pedir para Nossa Senhora da Santíssima Trindade das Dores, da Saúde, lá não sei da onde, você vai pedir para aquela egrégora. Uma coisa que responda, né, que tenha ressonância. E o que vai responder? Vai responder a malandra sim, ela vai existir sim, e vai funcionar muito melhor do que a Maria das Dores ali na Lapa, entendeu? Então não tem nem o que questionar. Aliás, eu falei disso na minha explanação, de você adaptar a sua magia ao local, e à sua realidade, para exatamente. potencializar rito. Isso, não adianta você estar na floresta e chamar a malandra, por exemplo, entendeu? Tá na Lapa, tá no Rio de Janeiro, tá na floresta, você vai cultuar o marginal, sim, entendeu? Porque é aquilo ali que vai te responder e é aquilo ali que vai funcionar, né? No teu propósito. Não tem nem o que pensar. É verdade. E é o que está acontecendo. Na realidade, você pode fechar os olhos para as transformações que estão acontecendo. Você pode até não concordar ou não gostar,
mas não adianta negar que está ocorrendo, né? Então é uma questão de observação e tentar a compreensão da função do mito, porque ele cresce, porque ele nasce, porque alguns mitos desaparecem, morrem. Exatamente. Isso também é muito interessante. Por isso que é o que dá graça a se estudar, a se observar com olhos de ver essas situações. E agora, sobre qual mito feminino você vai falar agora? Eu acho importante a gente falar da questão dos orixás, né? Porque é uma mitologia que nós importamos, né? E tem a questão do sincretismo. Então, assim, existem várias diferenças entre os orixás, né? Iorubanos, tradicionais lá do RTI, a questão da história deles lá e como ele é cultuado aqui, né? É verdade. Por conta da cristianização aí. Então eu tenho aqui os orixás aqui bastante importantes no empoderamento, que se as pessoas soubessem realmente a história verdadeira, lá original, né, elas provavelmente, as mulheres seriam muito mais empoderadas, né? Sim. Eu acho que a principal delas é a questão da Oxum, né? Você vê aqui nas umbandas, quando você vai nos ritos de umbanda, as festas que existem lá, as Oxuns da umbanda, né? A Oxum que é incorporada, né? Pode-se dizer assim, nas giras de umbanda, é uma Oxum que chora, né? Na verdade é a sofredora. Então tá lá tocando o atabaque e o que acontece? É uma enorme catarse. Eu não tô aqui, na verdade, emitindo parecer de juízo nenhum, tá? Porque, na verdade, mas é um culto à tristeza. Esse culto que foi totalmente sincretizado, né? Ele é totalmente diferente do culto da Oxum empoderada lá, original. Então aqui o que acontece? Você vai numa gira de umbanda, as Oxuns começam a incorporar e a catarse é toda mulher chorando, elas choram o tempo todo, e elas seguram o neném, ai meu Deus, olha que tristeza, é a Nossa Senhora pra cá e pra lá, e chora, e aí você fala, meu Deus, você sai dali assim, pesado, né? Você fala, ai, sim, mas triste. A conexão é essa, né? Nossa Senhora perdeu o filho crucificado. Então, assim, não tem, na verdade, nada de empoderamento na questão da Oxum, da Umbanda, né? Você vai ali sofrendo, pedindo, ai meu Deus, como eu sofro, minha vida é sofrida, eu trabalhei muito, ninguém me ama, meu filho morreu. E aí vamos lá para o Oxum original, né? Vamos lá. A Oxum original tem uma história muito interessante. A Oxum iorubana é uma mulher bonita, né, empoderada, articuladora, né, como todas as Oxuns, quem entende um pouquinho da nobreza, né? Princesa. Da nobreza, uma princesa novinha, etc e tal. Tudo bem, tem as outras vertentes, né, de Oxuns. E aí tem uma história muito interessante, assim, que é que eu gosto de contar para as pessoas entenderem o que é a Oxum, né? O modus operandi. O modus operandi da Oxum, a história é bastante interessante, né? E aí eu conto essa história, você já vai entender direitinho como é o Oxum. Tava lá no palácio, a Oxum era casada com o Xangô. O Xangô tinha 3 mulheres muito conhecidas, porque, obviamente, lá ele era rei. Então a Oxum, ela era casada com o Xangô, mas Xangô também era casado com a Oiá, que aqui no Brasil todo mundo chama de Iansã. Então o Xangô era casado com a Oxum, com a Oiá, com a Obá. Essas 3 eram as mais famosas. Ele tinha outras mulheres lá também. E aí tem a história da Obá também, que é interessante. Então aí os inimigos foram atacar lá o palácio. Os inimigos estavam chegando. E aí o Xangô lá, todo, né, poderoso, virou e, ai meu Deus, vamos lá, vamos fugir, que a gente vai pra guerra, vamos lá atacar eles, não sei o que, pega as suas armas, ô Iansã, vambora, Oiá, pega as armas, Obá, vamos lá lutar, bora, Oxum, bora. Oxum, peraí, eu tô indo, eu vou pegar os meus enfeites primeiro, eu não arrumei o meu cabelo, peraí, Xangô, calma aí. Tô indo. Bora, Oxum, vambora. Os inimigos estão chegando, pega as armas, a armadura, não sei o que, vamos lá lutar que eu quero matar todo mundo, não sei o que. Tô indo, Xangô, calma, pra que essa pressa toda? Eu tô indo, vai indo na frente. Aí a Oiá se estressou, deixa ela pra lá, vamos lá,
a Oiá lá, guerreira, pegou lá a espada dela e vambora, Xangô, vambora, pegou a Oiá pelas orelhas, que não tinha mais orelhas, né? Pegou o Obá e tal, e vambora. Não, vão indo que eu já vou. E aí eles saíram e largaram ela pra trás, porque ela tava lá toda, né, Continuou devagar. sentada no trono, né? Ela ficou lá sentada no trono, bonitinha, com os brincos dela e tal. E aí os inimigos chegaram. Quando chegaram lá, os soldados todos estavam o Oxum lá, sentada, e os soldados... Ela, calma, gente, calma, não precisa destruir nada, não precisa quebrar nada. Vocês já entraram no palácio, vocês já não dominaram tudo, eles foram embora, calma aí. Eu vou prender você, não sei o que, não, calma, pode me prender, mas primeiro vamos jantar, vocês estão com fome, né, vamos jantar. Serviçal, vem os serviçais aqui, serve uma sopa aqui para esses soldados, poxa, estão todos cansados, vamos servir uma sopa. Pode deixar, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui, vocês vão me prender, tá tudo certo, tudo beleza. E aí mandou servir a sopa para todos os soldados. Daqui a pouco me volta lá o Xangô com a Oiá, com as mulheres, e quando ele voltou pro palácio, estava todo mundo morto. E a Oxum sentada lá no trono. Que é isso, Oxum? O que aconteceu aqui? Eles chegaram, eu servi uma sopa. E aí, o que aconteceu? Tá todo mundo morto. Então é mais ou menos assim, entendeu? O modus operandi da Oxum. Tem uma outra história interessante também, a da Obá, né? Tem que contar a história da Obá, né? Da Obá é o seguinte, a Oxum começou a ficar meio enciumada lá com a Obá. Obá ficou enciumada. Obá ficou enciumada? Isso. E aí, porque o Xangô dava mais atenção para Oxum do que para Obá, né? Exatamente. E aí a Obá foi perguntar para Oxum, o que eu faço? O que ela fazia para... O que eu faço para me dar mais atenção? Né? O Xangô não me dá mais atenção, não me procura mais você, procura mais a Oiá, o que eu faço? Aí o Oxum virou para ela e falou assim, faz o seguinte, faz o que faz, você arranca uma orelha sua, bota aqui na sopa que ele adora isso, ele vai ficar louco por você. Porque ela tava de turbante com as orelhas. Ela tava lá, aí ela falou, eu fiz isso. Aí a Obá foi lá, cortou a orelha pra dar pro Xangô. Aí quando o Xangô pegou a sopa assim, que é isso? Ela, eu fiz pra você, meu amor. Aí ele, saiu e expulsou ela. Então assim, são umas histórias bastante interessantes que contam como que a Oxum, ela é empoderada, né? É uma divindade que é articuladora, né? Gosta de dinheiro, gosta de futilidades, gosta da beleza. E é tudo que muitas mulheres gostam, né? Então quando você quer cultuar todo esse tipo de coisa, você vai cultuar a Oxum, a riqueza, a beleza, o poder, né? E o encantamento, que a Oxum, ela é encantadora, né? Totalmente diferente da Oxum cultuada na Umbanda, né? É bastante importante e interessante aí mostrar isso, né? Aí cada um cultua a Oxum que gosta. Que merece, né? É verdade. As pessoas vão escolhendo, né? Eu prefiro a Yorubana. Cada um cultua o mito exatamente. que se identifica ou que quer buscar aquela virtude. É verdade. É verdade. Aí tem Iemanjá, tem a Oiá. Tem a Iemanjá, então. A Iemanjá também é uma história interessante. A Iemanjá, lá na África, ela é, né, na verdade, deusa dos rios também, como a Oxum, né? O nome Oxum é do rio Oxum. A Iemanjá, ela é a mãe dos rios, não é isso? Mãe dos peixes. Mãe dos peixes. Mas é uma divindade cultuada em rio, né? Ela é cultuada em rio. Aí, com o tempo, com a diáspora negra, aqui, ela acabou se transformando, né, como uma divindade rainha do mar, esse tipo de coisa. Mas na África, originalmente, não. O mar pertencia a outro orixá, que não era Iemanjá, o Loku. Mas isso é bem interessante, para você ver que não pode haver radicalismo nessa questão do culto ao mito, né? Não é assim, tem que ser assim, o certo é assim. E aí, conforme você vai vendo o macro, você vê que lá era uma coisa, o mito se transforma de outra maneira e acaba sendo diferente aqui, como foi o Exu, como foi a Boiuna, que virou Caracora. Na verdade, se você entende um pouco do sistema da magia, como funciona, você não vai ligar muito pro nome. Você vai ligar para força e para energia do que você está conectada, de acordo com a egrégora que você está conectada. Então o nome não importa muito, entendeu? A divindade é a mesma, né? A divindade é a mesma, exatamente. E é associada à egrégora local.
Então isso também você tem que observar, né? Para facilitar, aumentar a sua potência de manipulação mágica. Exatamente. Verdade. Mas olha só, uma divindade que eu acho assim, que eu adoro falar, é a Oiá. Oiá Yansan, né? A Oiá é a guerreira, é a sedutora, deusa dos ventos, que a mulherada toda gosta. É o empoderamento agressivo. A Oiá vai, mete a cara e vai lá brigar pelo que ela quer, vai guerrear e vambora. Eu acho muito interessante. Ela é totalmente libertária, né? Ela pega geral, né? A Oiá lá na África original, né? Ela pegou quase todos os orixás. Muito bacana. Isso é uma questão muito interessante. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não, lá não. Principalmente lá. Essa questão da sexualidade no mundo afro é muito diferente da visão ocidental cristã. Então, quer ver uma coisa interessante? Quase todos aqui você tem esse mito, né? A questão do incesto, a questão de membros que são no mesmo lugar. Não, vocês são irmãos, não podem ter envolvimento afetivo, sexual. Mas é porque tem outras questões envolvidas. Sim, aí, na verdade, que não tem nada a ver com magia. Sim, mas na realidade são de ordem administrativa, moral, social. Isso, ordem administrativa. Mas quase todos os casamentos dessa época, na corte africana, eles eram casamentos interfamiliares. Por quê? Não havia interesse de se colocar uma família estranha na linhagem do trono. Sim. Então, por exemplo, a própria Oiá é prima irmã de Xangô. Isso. Todos eles ali têm vínculos de parentesco, geralmente. E não tinha culpa nenhuma nisso. Sim, não há problema nenhum com relação a isso, justamente para preservar a mesma família no poder. Também isso ocorre com Calígula. Né? O Calígula é maluco, Calígula queria casar com a própria filha. Sim, por quê? Porque se Calígula consegue casar com a sua filha e fazer um filho nela, significa que esse primogênito é filho de Calígula com Calígula, não há outra família na linhagem do trono. Exatamente. Isso hoje as pessoas têm, não há divisão e não há briga de dinastias, né? A gente vê isso na Inglaterra, os Tudors e não sei o que, disputando os poderes. Exatamente. Não há nada disso, porque só há aquela família que está na linhagem do trono. Que isso hoje é uma prática de difícil aceitação, né? Porque os valores mudaram, a estrutura da sociedade mudou e assim por diante. Mas tudo isso é interessante para você entender o modus operandi e as questões da perpetuação do poder através das famílias e famílias reais, né, da época, né? Que hoje também já não existe mais. Exatamente. Então, assim, eu acho que com essa palestra nós conseguimos aí mostrar para vocês um pouco das divindades indígenas, das divindades africanistas, das que foram importadas para cá, né? Falamos um pouquinho dos orixás, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo, né, além de entender um pouco de cada divindade para você poder saber, né, o que você vai cultuar, né, na hora certa, o que você quer pedir, o que você quer cultuar, entender o que é aquela divindade, né, até para você se entender e se enxergar um pouquinho, né, dentro de cada né, divindade ali. Eu acho que o mais importante disso tudo é a mensagem que a gente quer passar para vocês, que a mulher, né, a mulher que quer trilhar esse caminho aí da magia, da bruxaria, ela tem que ser uma mulher liberta, né? É uma mulher aí que já fugiu das correntes e que, se ela quer trilhar esse caminho, ela tem que conseguir tudo que ela quiser. Ela é livre, né, de todas essas questões aí. Ou, se ainda não é totalmente livre, né, se utilize da arte mágica para buscar... É melhor repensar também os seus conceitos. Se você aí tem um pouquinho de culpa, né, fica aí preocupado no que vão dizer, o que vão pensar, ou restrição, isso não existe no caminho da bruxaria. Então, né, o meu recado aqui para vocês, é melhor vocês pensarem bastante, né, e espero aí que todo mundo tenha sucesso e absorvido aí os nossos conteúdos. Tá bom. Nos vemos aí, com certeza, no próximo vídeo ou na nosso canal agora, no canal do Instituto Holístico Torre de Babel. Isso, exatamente. Onde sempre, né, serão postados vários conteúdos pertinentes à magia, ao ocultismo e esse tipo
de situação. E parabéns aí pro Alessandro, né? Com essa iniciativa verdade, que, poxa vida. No momento podemos esquecer que esse é o primeiro CONAF. De muitos. E agora queremos o segundo, o terceiro e assim por diante, que é uma ferramenta super valiosa na divulgação da arte mágica, das vertentes diferentes e assim por diante. Note bem, eu quero falar uma coisa. Não existe magia melhor do que a outra. A minha vertente é melhor, aquela do outro é melhor. Magia é magia. É aquela que toca o seu coração e que te mobiliza na realidade. Então, não existe magia melhor. Existe aquela que te faz um ser humano melhor e que te faz mais feliz. Siga esse caminho.